Todas as vezes que o Vasco joga no Couto Pereira, com certeza na cabeça e no coração do vascaíno vem aquela final da Copa do Brasil de 2011. O jogo que o Vasco perdeu em campo, mas com o resultado do Rio de Janeiro acabou conseguindo conquistar esse título nacional, o que não vinha há muito tempo. Mas hoje tem que ter cabeça no lugar, tranquilidade, até porque é um adversário que vem mal na tabela e por isso o Vasco jogando nos erros do adversário pode sim conseguir os 3 pontos que serão muito importantes nessa caminhada na Série A. Solta a vinheta que daqui a pouco a gente vem com muitas informações. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira, dia de jogo do Vasco e com certeza eu quero demais a sua inscrição aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, me dá essa moral. Inscreva-se aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e sempre acione o sininho das notificações e compartilhe, né? Copiando o link, jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar com uma dica importante. Você já se inscreveu no canal Caça Zebra aqui no YouTube? Não, ele te dá dicas importantes de todas as plataformas para fazer apostas esportivas. Tem vídeo todo dia. O Arlen Lopes, que é um trader de mais de 7 anos de experiência com apostas esportivas, ele ensina tudo o que você possa fazer para fazer aquela graninha extra em apostas esportivas em todas as plataformas. Vai aqui na descrição desse vídeo, tem um link, clica lá, faz a inscrição no canal Caça Zebra aqui no YouTube. É importante demais fortalecer essa parceria entre canal Atenção Vascaínos e canal Caça Zebra. O Arlen Lopes, que inclusive teve ontem na nossa live, dando muitas dicas e falando sobre essa questão das apostas esportivas, de toda a polêmica que está acontecendo no futebol brasileiro. E o Arlen é um cara sério, trabalhador e com certeza vascaíno para trazer dicas importantes. Inclusive a que ele traz hoje é na Liga da Conferência Europeia, Fiorentina e Basel. Você aposta para a Fiorentina ganhar no primeiro tempo e a odd é de 1,86. É muito bom. A cada R$1 você ganha R$1,86 nessa aposta na ODD da Fiorentina contra o Basel nessa Liga da Conferência. Dica importante do Arlen Lopes do canal Caça Zebra. Vá lá no YouTube fazer a sua inscrição. E vamos começar falando sobre esse jogo de daqui a pouco, 7 horas da noite, Vasco e Coritiba, quinta rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que será realizado no Couto Pereira. O time do Vasco se preparou durante toda a semana, viajou ontem para a capital paranaense e já vai fazer esse jogo hoje, que vai ser muito importante. Só para você ter uma ideia, eu vou colocar aí na tela todos os jogos que aconteceram ontem, algumas partidas importantes, e esses resultados colocaram o Vasco na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro com apenas 5 pontos. Mas se o Vasco conseguir a vitória, vai chegar ali à 7ª ou 8ª colocação, até porque tem esse jogo Fortaleza e São Paulo, uma das duas equipes vai fazer mais pontos, então o Vasco pode ficar ali entre 7ª e 8ª colocação, dependendo dos resultados. Por isso que o jogo de hoje é muito importante. E o técnico Maurício Barbieri divulgou a relação ontem dos jogadores que foram para Curitiba. Você está vendo aí na tela que a relação dos jogadores é a seguinte: Alex Teixeira, Andrei Santos, Barros, Capasso, Carabarral, Eric Marcos, Figueiredo, Gabriel Peck, Galarça, Rols, Ivan, Jair, Léo Jardim, Luca Orediano, Lucas Piton, Miranda, Paulo Henrique, Paulo Vitor, Pedro Raul, Puma Rodrigues, Robson, Rodrigo e Juan Cruz. A ausência nesse caso do atacante Ignaldo, que inclusive entrou no jogo contra o Fluminense no segundo tempo e não foi relacionado para essa partida. E o técnico Maurício Barbieri fala exatamente sobre o confronto com o Curitiba, como é que vai ser esse jogo. Eu acho que é um jogo difícil, como são todos nesse Campeonato Brasileiro. Acho que é um campeonato que até pela classificação momentânea a gente vê que tem muitas surpresas aí, né? Campeonato muito equilibrado. Eu acho que apesar deles não estarem vindo num bom momento em relação a resultados, é uma equipe que procura se defender bastante, joga com 3 zagueiros, ou tem jogado pelo menos, não sei se vai jogar na quinta-feira, mas tem se fechado bastante, e acho que é um desafio que a gente tem ir lá fora de casa, onde eles vão ter o apoio da torcida, e a gente tem que tentar se impor, equilibrar a partida e buscar o resultado. É o que o Vasco vai fazer nesse sentido. E já que trouxemos informações do Vasco, vamos agora saber os detalhes do nosso adversário. O
o Coritiba. E quem traz todos os detalhes sobre o Coxa Branca é ele, Nicolas França, repórter da Rádio Transamérica de Curitiba, trazendo os detalhes do Coxa. Fala galera ligada no Atenção Vascaínos, o Coritiba encerrou nesta quarta-feira aqui no Couto Pereira a preparação para o duelo com o Vasco em meio a um turbilhão de denúncias, inclusive 2 jogadores do atual elenco citados na Operação Penalidade Máxima 2, que investiga fraudes nas apostas esportivas, entre eles o Aleph Manga, principal jogador do Coritiba, grande esperança de gols da torcida alviverde, também o volante uruguaio Jesus Trindade, mas ele já nem sequer vinha sendo utilizado pelos treinadores, anteriormente o Antônio Oliveira, agora o Antônio Carlos Zago, porque o contrato está para se encerrar no meio do ano e deve ser devolvido para o Pachuca, lá do México. O Manga seria titular mais uma vez no ataque alviverde e no final da noite a diretoria, depois de passar a tarde analisando o caso, decidiu pelo afastamento, pelo menos temporário, dos 2 atletas. Eles não foram relacionados para a partida contra o Vasco. O advogado do Aleph Manga até foi às redes sociais dizer que era uma injustiça, que estão deixando de lado a presunção de inocência, que ele observou o processo e o nome do Manga só é citado uma vez em uma conversa de WhatsApp entre terceiros, que não há nenhuma prova de que ele teria recebido qualquer valor indevido para tomar um cartão amarelo. Seria num jogo contra o América Mineiro, no ano passado, uma derrota do Coritiba por 2-0 lá em Belo Horizonte. De qualquer forma, a diretoria Coxa Branca optou pelo afastamento. A situação será reavaliada nos próximos dias, na conversa também com o atleta, com o seu advogado. Ele pode retomar as funções ou então permanecer afastado, que seria uma grande perda técnica para o Coritiba. Já vai acontecer nesse jogo com o Vasco. Favorito, até por características, para entrar no lugar dele é o Robson. No mais, o time deve ter algumas outras mudanças. Por exemplo, o Meia Bosquilha, que entrou bem contra o Bahia lá em Salvador, na derrota por 3-1 no último final de semana, marcou inclusive um golaço de fora da área, vai ganhar a posição de titular. A tendência é que o time passe a jogar com 3 homens no meio de campo, em vez de 3 atacantes. Com isso, o Rodrigo Pinho sairia da equipe. Além disso, o zagueiro chileno Kusevich, que é um titular absoluto, ainda não foi liberado pelo departamento médico para voltar. Ele que sentiu um problema muscular e já desfalcou o time na última rodada. O Henrique foi o substituto dele contra o Bahia, mas agora o venezuelano John Chancellor, recuperado de uma lesão no pé, também entra na briga por vaga na equipe. Coritiba precisa vencer o Vasco para se recuperar, sair da parte de baixo da tabela do Brasileirão e para não chegar a uma marca negativa histórica. O time está com 10 partidas seguidas sem vencer. Isso, em toda a existência do Coritiba, só havia acontecido uma vez. Foi no Campeonato Brasileiro de 2020. Ou seja, se empatar ou perder para o Vasco, chegará a 11 partidas sem ganhar e estabelecerá a maior marca da sua história. Sem dúvida, um momento muito negativo no ano de maior investimento do Coritiba, que está em vias finais de concretizar a venda da sua SAF de 90% dela para o Grupo Tricorp, um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais ao longo de 10 anos. Valeu, pessoal! E agora eu pergunto para você, qual vai ser o placar dessa partida entre Vasco e Coritiba? Eu fiz essa pergunta a 6 membros do canal Atenção Vascaínos. Você que ainda não é membro, tem um QR Code aqui do lado, você passa o seu celular, vire membro do canal Atenção Vascaínos, que a partir do 3º plano, o plano Atenção Vascaínos, você entra no nosso grupo de Telegram. E a galera que participou respondeu assim essa minha pergunta. Confere só. Fala Emerson, meu palpite para hoje é aquele 1-0 sofrido que todo vascaíno sabe como é que é. Vamos ser sofrido, mas a gente vai sair lá com os 3 pontos. Vamos, Vasco! Bom dia, família do Grupo Atenção Vascaínos. Passando aqui para deixar o placar pro jogo de hoje. 3-1 Vasco. Vamos para cima deles, galera. Fala, galera do AV, Juan aqui de Manaus. Meu placar pro jogo de hoje, Vasco 1-0 Coritiba, aquela goleada. E aí, turma boa do canal, tudo certo? Vai ficar melhor ainda hoje à noite com a vitória do Vascão. 3-1 Curitiba. Gol de Pedro Raul, Alex Teixeira e Léo. Vamos junto pelo Vascão, mais uma vitória nesse brasileiro. Abraço em todos. Fala, Emerson Rocha e demais amigos do canal Atenção Vascaínos.
Meu palpite para o jogo de hoje entre Vasco e Curitiba é de 3-0 Vasco, 2 gols de Pedro Raul e 1 gol de Robson Bambu. Um abraço a todos, saudações vascaínas. Hoje vamos escrever a nossa história, vamos reescrever a nossa história. O placar de hoje é 4-0, começando a história do Vasco, a grande virada do Brasileiro 2023. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E vale ressaltar a arbitragem para o jogo de logo mais entre Vasco e Curitiba no Couto Pereira. Quem apita o jogo é Ramon Abate Abel de Santa Catarina da FIFA. E quem vai ficar no VAR é Daniel Nobre Bins. Olho nesses dois caras, que são caras que gostam de fazer algumas polêmicas nas partidas. E por falar nisso, o Vasco não tem mais Daniel Félix na sua preparação física. Ele se desligou do clube e vai agora para o Corinthians para trabalhar com Vanderlei Luxemburgo. Por enquanto, Gustavo Almeida, auxiliar de preparação e também do próprio Barbieri, assume essa posição. E esse jogo entre Vasco e Curitiba será transmitido apenas pelo canal Premier. Para você que é assinante do canal Premier, vai poder assistir essa partida. E você que não é, faz o seguinte, vem pra cá, aqui no canal Atenção Vascaínos, a gente vai transmitir esse jogo, por enquanto sem imagens, mas com a narração do meu amigo Rafael Ribeiro, vai fazer uma narração muito bacana com Flávio Dias e Jean Faísca, direto do Couto Pereira, e eu vou estar mais tarde lá no Barra Golf Clube, no Bar do Amadeu, e eu conto demais com a sua presença a partir das 5 da tarde. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E o canal Atenção Vascaínos não para de fazer investimento para trazer as principais informações para vocês. E direto de Curitiba, quem fala agora nesse Bom Dia Gigante é ele, Flávio Dias, que já viajou para a capital paranaense ontem e vai trazer detalhes nesse Bom Dia Gigante. Fala aí, Flávio, bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Estamos chegando agora bem cedinho, direto da capital paranaense, onde estaremos para a cobertura logo mais às 7 horas da noite da partida da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Curitiba e Vasco da Gama. 19 horas, a bola rolando no estádio Couto Pereira. Temperatura em torno de 12 a 13 graus aqui na capital de todos os paranaenses e a expectativa também para a noite da mesma temperatura. Caiu demais a temperatura à noite, o que é tradicional aqui no sul do país. Mas Vasco e Curitiba devem jogar com mangas longas, pelo menos se preservar do frio. O Curitiba que vive um momento complicado. O Curitiba está na zona de rebaixamento e, além disso, recebeu ontem uma notícia bombástica. O afastamento do atacante Aleph Manga, jogador que é o artilheiro da temporada da equipe paranaense, tem 9 gols em 16 jogos. Além dele, o volante Jesus Trindade, jogador que também foi afastado, com 15 jogos e uma assistência na temporada, em função de envolvimento no esquema de apostas da denúncia do Ministério Público. O Curitiba afastou os atletas que não estarão hoje e é um desfalque muito sentido. O técnico Maurício Barbieri, inclusive, afirmou isso na coletiva da última terça-feira, que do Curitiba tinha muito receio em relação a Aleph Manga, um atacante rápido, de movimentação, de muita força, de muita participação dentro da grande área e que poderia ser uma grande preocupação. Com a ausência dele, vamos ver como o técnico Antônio Carlos Zago vai conseguir montar a equipe Coxa Branca para enfrentar o Vasco da Gama. É um problema deles, mas o clima não é legal. Curitiba está com problemas até psicológicos, segundo o seu treinador, anímicos, não está legal, vem de uma derrota para o Bahia por 3-1 domingo em Salvador, vem muito pressionado, tem apenas um empate em 4 jogos,
3 derrotas, está na penúltima colocação do Campeonato Nacional. Por isso, é muito difícil o adversário para o Vasco por conta das circunstâncias. Já a equipe cruzmaltina, Emerson Rocha, chegou ontem à noite aqui em Curitiba e o técnico Maurício Barbieri tem algumas novidades na relação. Barros volta ao meio de campo, provavelmente muito porque Marlon Gomes foi para a seleção, e Eric Marcos, que está nesse revezamento aí com Eguinaldo, volta a compor o elenco cruzmaltino. Mas Eguinaldo é uma dúvida, porque inclusive entrou no jogo contra o Fluminense e de repente para esse jogo do Curitiba não está sendo mais utilizado. A tendência, Emerson, é de uma mudança muito pequena na equipe, muito mais de postura do que de peças. O Vasco tentando ser um pouco mais agressivo para vencer o Curitiba nessa situação complicada. A tendência é a repetição do time, com Léo Jardim, Puma Rodrigues, na zaga Robson Bambu, Léo e Piton, o meio de campo com Rodrigo Andrei, que pode estar fazendo o seu último jogo antes do Mundial, se tomar o terceiro cartão amarelo, mas a tendência é que se não tomar, ele fique para o jogo contra o Santos no domingo e esteja liberado na segunda-feira para se incorporar à seleção. Andrei e Jair na frente, Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Esse é o time do Vasco para enfrentar a equipe do Curitiba. Expectativa em torno de 20 a 25 mil torcedores, muitos torcedores do Vasco chegando aqui a Curitiba no nosso voo de ontem, hoje aqui de manhã no hotel, muita gente já circulando, muitos torcedores do Vasco de camisa cruzmaltina, de casaco do Vasco circulando pela capital paranaense, enfim, a torcida do Vasco deve comparecer, deve estar. O Vasco da Gama, que cai de posição em função dos resultados de ontem da tabela e precisa se recuperar. No momento é o 15º colocado com 5 pontos ganhos, com um jogo a menos. Se vencer, vai dar um bom salto. Mas é um jogo perigoso, é um jogo difícil, porque o Curitiba é uma equipe muito chata jogando aqui em seus domínios. É bom lembrar que jogando contra o São Paulo, que venceu semana passada o Internacional, jogando em São Paulo, empatou em 1-1 e por pouco não venceu, porque por detalhes acabou não segurando a vitória. 57 jogos no confronto, 26 vitórias, 14 empates, 17 vitórias do Curitiba. O Vasco tem 80 gols contra 63. Vasco e Curitiba, 19 horas, e a partir de 18h15 a gente chega com tudo na abertura da jornada Brasileirão AV 2023. Eu estarei direto do Couto Pereira fazendo a abertura dessa jornada com a participação de todos. Nosso Jean Faísca vai estar também comigo, direto do estádio Couto Pereira. Você, Emerson Rocha, no Bar do Amadeu, lá no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, e o nosso Rafa Ribeiro comandando a transmissão a partir de 7 da noite. É isso, Emerson. Estaremos daqui a pouco trazendo mais informações também no canal AV+. Vamos despertar, vamos levantar aqui em Curitiba para poder encarar esse dia muito forte. Às 7 da noite a bola rola, são muitas emoções. Grande abraço, Emerson. Bom dia a todos. A gente se vê logo mais. Tchau, turma. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, qual vai ser o placar de logo mais? Está na expectativa? Acredita que o Vasco possa conseguir os 3 pontos mesmo jogando fora de casa com o Curitiba, que agora é o lanterna da competição? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, é importante demais a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. Mais uma vez, eu peço para quem ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Ajude o canal a crescer ainda mais. Estamos tentando fazer um trabalho ainda mais profissional, de seguir o Vasco nas 38 partidas, mesmo jogando fora do Rio de Janeiro, a gente vai estar no estádio. Então por isso é importante você ser inscrito no canal, deixar sempre o like nesse vídeo, compartilhando nossos vídeos, acionando o sino das notificações, seguindo a gente nas redes sociais, @avascaínos, divulgando o nosso conteúdo e, claro, seja membro do canal Atenção Vascaínos, que é importante demais, que a partir do terceiro plano, inclusive, você entra no nosso grupo de Telegram e pode fazer até o upgrade para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Então faz o seguinte, siga também o nosso segundo canal, o AV+. Você não conhece? O card está passando aqui em cima, você corre lá para assistir, tá muito bacana. O Jean Faísca fez um vídeo hoje espetacular falando sobre essa questão do Luca Orediano e também essa questão da mudança de data do jogo Vasco e Flamengo. Eu já falei muito sobre isso, porque deixou o torcedor que é fora do Rio de Janeiro, que estavam com passagem marcada para vir assistir o jogo, não podendo, porque o jogo estava marcado para sábado e passou para segunda-feira. E tem todos os detalhes nesse comentário do Jean Faísca lá no canal AV+.
Grande abraço, ótimo restante de quinta-feira. A gente se vê às 6h15, 18 horas 15 minutos, no nosso pré-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos. E você quer me ver pessoalmente, vou estar hoje no Barra Golf Clube, lá na Barra da Tijuca. É só encontrar lá, a partir das 5 da tarde, vai estar eu e Luiz Amadeu no Bar do Amadeu. Confere lá, a sua presença é gratuita, é só chegar lá para tirar uma foto com a gente, ganhar aquele abraço. Com certeza a sua presença é muito importante para a gente fazer ainda mais fortalecido o Bar do Amadeu. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!